Perfeito. Bem, para discutir a regulação, a aprovação de uma lei, o local próprio, evidentemente, é o parlamento. Agora, o parlamento tem que fazer isso com uma abertura necessária à sociedade para poder ouvir todas as pessoas, todas as opiniões, sejam as opiniões dos especialistas, sejam as opiniões de todas as pessoas, para que nós possamos encontrar aí buscar algum consenso nessa matéria. É claro, por exemplo, existem coisas que podem ser feitas, discutir transparência, né? Eu concordo absolutamente, transparência em algoritmos, tem que ver até quanto isso afeta a questão dos negócios dessas empresas, segredos comerciais, mas discutir transparência das plataformas é algo absolutamente fundamental. Existe um outro tema, mas que não vou tratar aqui, que é a questão tributária. Essa questão vamos deixar um pouco de lado, porque tem talvez uma interface com a regulação em geral, mas a preocupação principal é ter o debate livre dentro das redes sociais. Tem que ser, então, o parlamento, junto com a sociedade civil. Claro que o Poder Executivo tem também o seu papel e ele interfere nessa discussão dentro do parlamento. A minha preocupação apenas, quando referi ali, é que a lei prevê a possibilidade da criação pelo Poder Executivo de uma entidade autônoma de supervisão. E é um dispositivo bem misterioso, não consigo entender exatamente o que seria essa entidade autônoma de supervisão, porque a lei não estabelece ali o que seria exatamente isso. Mas se for para criar um órgão vinculado ao Executivo para dizer o que as pessoas podem dizer ou não dizer nas redes sociais ou em qualquer aspecto da sua vida social, pública ou privada, eu sou contra. Nós vamos dar a burocratas aí o poder de dizer o que as pessoas podem se manifestar, o que elas podem dizer. Eu acho que é um grande risco à liberdade. Isso a gente pode transferir, se o problema são as redes sociais, a gente pode transferir para outros ambientes da nossa vida. Os livros são perigosos, né? Tem gente que vê dessa forma. Tem livro que foi perigoso, que as pessoas leram, se influenciaram mal e cometeram tragédias. Mas vamos censurar os livros? Vamos atribuir ao Poder Executivo uma tarefa de dizer o que pode ser escrito, o que não pode ser escrito? Veja que na história da nossa civilização teve, por exemplo, os livros lá do Marx, que eu não concordo, que previam uma revolução, que previam uma ditadura do proletariado. Em alguns países onde isso foi implantado, geraram tragédias. Dá para fazer o mesmo exemplo em relação à minha luta lá do Hitler. Não é uma questão aqui ideológica. Mas nenhum desses livros foram proibidos. A sociedade acabou, vamos dizer assim, tendo acesso àquelas informações e, no final, as repudiou como equivocadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado na regulação das redes sociais em relação à regulação do conteúdo. Existem algumas questões que são óbvias. Pedofilia na rede social não pode. É crime. E acredito que ninguém vai ter o dissenso em relação a essa perspectiva. Incitação de assassinato de uma pessoa também é crime. Mas isso é crime não só na rede social, mas em todo lugar. Agora, a grande questão é quando sair, como que a gente faz para sair desses conteúdos óbvios, repudiados por todos, para questões assim não tão precisas. Especialmente quando nós vamos falar de informação inverídica, desinformação, ou as fake news. Existem muitas vezes dados e fatos que são obviamente falsos, mas fazem parte de um espectro muito limitado das informações. E o grande risco é que nós, a título de coibirmos desinformação e fake news, no fundo criarmos um instrumento de censura da manifestação do pensamento. Então, por isso, o espaço próprio, sim, é o legislativo, com abertura de toda a sociedade, mas, acima de tudo, nós não podemos, mesmo o legislativo não pode criar uma lei que crie instrumentos que restringam a liberdade de expressão, porque ela é necessária e fundamental para o funcionamento da democracia. Então, o espaço de restrição aqui tem que ser um espaço muito limitado.
Claro que a liberdade de expressão não é absoluta, mas é um espaço de restrição que é muito limitado. E me preocupa quando se tem um projeto com termos vagos, não pode ter publicidade na rede social sobre coisas que violam as leis ou os direitos fundamentais da Constituição. Isso é muito vago. Não é aceitável. Ou a criação de um órgão vinculado de alguma maneira ao Poder Executivo para executar essa lei, o que é um risco aí muito grande de censura. Claro que é um projeto ainda inicial, vai ser debatido no parlamento, mas é um passo inicial muito ruim da parte desse governo. E quando a gente vê, Hussein, desculpe aqui rapidamente para finalizar, quando a gente vê o próprio governo atual envolvido em desinformação e em propagação de discursos de ódio, não tem condições realmente de assumir essa posição.